Então, senhores, dando sequência no estudo do habeas corpus, vamos agora verificar como que o examinador vai cobrar essas informações dos senhores no concurso público. Então, vamos colocar aí na tela para que você possa acompanhar em casa algumas questões do concurso público. Vamos lá? Na tela aí, então, para os senhores, veja uma questão aí da FCC 2010, diz o seguinte: o habeas corpus não é instrumento processual adequado para coibir ameaça à liberdade de locomoção em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder. Bom, senhores, podemos verificar que essa questão está incorreta, porque nós verificamos que existem duas espécies de habeas corpus: habeas corpus preventivo e habeas corpus repressivo. O habeas corpus preventivo, ele serve exatamente para quê? Ora, para prevenir uma ameaça à liberdade de locomoção. Então, o habeas corpus é um instrumento processual adequado, sim, para coibir a simples ameaça à liberdade de locomoção em decorrência de uma ilegalidade ou abuso de poder. Ou seja, essa questão está falando exatamente do habeas corpus preventivo. Tranquilo, tranquilinho. Próxima questão aí diz o seguinte: o habeas corpus não é medida idônea para impugnar decisão judicial que autoriza a quebra de sigilo bancário em procedimento criminal, já que não há, na hipótese, risco direto e imediato de constrangimento ao direito de liberdade de locomoção. Faltou aí no finalzinho, liberdade de locomoção, na verdade, mas está tudo bem. Vamos lá. Então, vamos analisar a questão. O habeas corpus não é medida idônea para impugnar decisão judicial que autoriza a quebra de sigilo bancário em procedimento criminal? Errado. Percebemos faz pouco tempo, não é verdade, que o habeas corpus, expliquei para os senhores, é sim uma medida idônea para impugnar a decisão de um juiz que autoriza a quebra de um sigilo bancário em um procedimento criminal. É claro, desde que essa decisão do juiz seja arbitrária, conforme vimos. Aí ele continua aqui na questão: já que não há, na hipótese, risco direto e imediato. Realmente, na hipótese, não existiria um risco direto, um risco imediato, mas existiria um risco indireto, imediato. E contra o risco indireto também caberia o habeas corpus, conforme vimos, e esse habeas corpus seria exatamente aquele habeas corpus preventivo, não é isso? Para prevenir que ele viesse a ser preso injustamente, né? Diante de um ato ilegal cometido pela autoridade judicial. Tranquilo, senhores? Próxima questão aí, passando mais uma questão aí no slide para os senhores, uma questão da Funiversa, que diz, que traduz exatamente aquilo que a gente acabou de falar para os senhores. Olha lá. João responde a processo criminal por sonegação fiscal. Crime apenado com reclusão. O juiz determinou a quebra do sigilo bancário de João no dia 10 de janeiro de 2010, ocasião em que seu advogado impetrou o habeas corpus, por entender que a medida era arbitrária. Acerca do remédio constitucional utilizado, assinale a alternativa incorreta. Letra A. O advogado de João, nesse caso aí, senhores, agiu corretamente, embora, como regra, o remédio adequado seja o mandado de segurança. Correto a questão, foi exatamente isso que a gente viu. A quebra do sigilo bancário configuraria uma lesão direta ao direito do sigilo, ou seja, um direito líquido e certo. E aí seria amparado pelo mandado de segurança. Mas, indiretamente, seria atingido o direito de locomoção e ele poderia também impetrar o HC. Tranquilo? Então, letra A correta, nós estamos procurando a incorreta. Observe que a questão falou, assinale a alternativa incorreta. Não queremos, então, a letra A está correta. Letra B, o habeas corpus é ação de natureza penal. Não tenha dúvida, o habeas corpus é uma ação de natureza penal, de procedimento especial e isento de custas. Então, a letra B também está correta, porque o habeas corpus é uma ação de natureza penal, ela tem um procedimento especial. Que procedimento especial? Ora, nós vimos, ela é uma ação que tem o caráter, senhores, de informalidade, ou seja, não obedece a formalidade nenhuma, nem formalidade processual e nem formalidade instrumental.
E também é isento de custas, porque nós podemos verificar, dentre as características do habeas corpus, o habeas corpus é gratuito. Vamos então para a mesma questão, vamos então para a próxima letra, letra C. Letra C diz o seguinte: segundo o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, STF, o habeas corpus é cabível frente a uma ofensa indireta, reflexa ou potencial ao direito de locomoção. Questão corretíssima. Acabamos de ver então dentro da pergunta que cabe a HC diante de uma ofensa indireta, que é exatamente essa questão. Letra D. O habeas corpus é utilizado contra a ilegalidade ou abuso de poder no tocante ao direito de locomoção, que alberga o direito de ir, vir e permanecer dos cidadãos. Então, questão corretíssima também, conforme vimos aqui na matéria, é exatamente esse direito que é tutelado, né, que é protegido pelo habeas corpus. Questão perfeita. E a letra E, a que nos restou, diz o seguinte: ainda que a quebra do sigilo fosse determinada pela autoridade fiscal, o habeas corpus poderia ser legitimamente utilizado. Bom, senhores, neste caso aí, a questão está incorreta. Por quê? Ora, porque se uma autoridade fiscal determina a quebra do sigilo, não estaria em jogo o direito de locomoção. E não estaria em jogo o direito de locomoção por uma questão muito simples. Ora, uma autoridade fiscal, estamos no âmbito administrativo. E no âmbito de um processo administrativo, não teremos como pena uma pena privativa de liberdade. Caso que nós teríamos lá, porque o João estaria sendo acusado de sonegação fiscal. E sonegação fiscal é um crime apenado com reclusão. Nesse caso, como se trata de um ato administrativo, autoridade fiscal, não estaria em jogo a liberdade de locomoção. Se não está em jogo a liberdade de locomoção nem de maneira direta, nem de maneira indireta, não caberia então o habeas corpus neste caso. Tudo bem, senhores? Tranquilo? Então, encerramos aí o estudo do habeas corpus. Volta aqui para mim, para que a gente continue, né, a matéria remédios constitucionais. Então, senhores, como vimos aí, o HC, um instrumento importantíssimo, vimos aí características desse remédio, vimos legitimidade ativa, passiva, vimos sua origem, seu objeto, ou seja, tratamos de uma maneira geral aí sobre esse habeas corpus, pelo menos aqueles aspectos mais relevantes que pode ser cobrado aí dentro do concurso público. Tranquilo? Vamos então, dentro da sequência dos remédios constitucionais, estudar mais um. Até agora vimos 3. Vimos 2 remédios constitucionais administrativos e vimos um remédio constitucional judicial, que foi exatamente o habeas corpus. Vamos então dar sequência aqui, senhores, e você já vai colocar no seu caderno aí um próximo ponto, então. Esse foi o número 1. Vimos o número 1, o habeas corpus. Vamos agora para o número 2. O número 2, o remédio que vamos estudar, o remédio de número 2, será o habeas data. Vamos estudar agora o habeas data. O remédio a ser estudado agora é o habeas data. Habeas data. Bom, primeiro ponto que vamos tratar sobre o habeas data, senhores, é a previsão constitucional. Onde está previsto este remédio dentro da nossa Constituição? Então, coloque aí no seu caderno que o habeas data está previsto, então, no artigo 5º da Constituição Federal, mais precisamente no inciso 72. Inciso 72, artigo 5º da nossa Constituição Federal. Lá está tratando, então, do remédio habeas data. Bom, segundo ponto, então, que vamos verificar, seguindo aquela sequência, né, que fizemos, então, para o habeas corpus, vamos fazer da mesma forma com o habeas data. Então, me acompanhe aqui, para que você não se perca na matéria. Abra um próximo ponto, coloque assim, 2.1. 2.1, então, você vai colocar aí no seu caderno e você vai abrir o ponto origem. Origem. Precisamos identificar, então, como um ponto de partida, a origem do habeas data. Então, vamos esquematizar aqui para os senhores este ponto. Vamos esquematizar a origem do habeas data. Primeiro, podemos apontar aí
algumas divergências na doutrina sobre o ponto de origem do habeas data, mas com certeza podemos colocar como um dos pontos de origem o direito americano. Então, ponto de origem do habeas data, o direito americano, mais precisamente nas famosas WIRTs. Vamos colocar aqui as famosas WIRTs. Então, podemos apontar como ponto de origem do habeas data o direito americano. Vamos concluir aqui o direito americano, mais precisamente nas famosas WIRTs. Então, aqui é o primeiro ponto de origem, com certeza, do habeas data. A doutrina aponta também para o direito português. Então, vamos colocar aqui também o direito português como sendo aí um outro ponto de origem do habeas data. Então, o constituinte originário, ele se inspirou tanto no direito americano como no direito português, tanto no direito americano quanto no direito português, para definir, para colocar dentro da nossa Constituição um outro remédio constitucional, exatamente o habeas data. Agora, qual a origem do habeas data no Brasil? Em que Constituição que ele apareceu? Bom, o habeas data ele é bem novinho, ele apareceu exatamente na nossa atual Constituição, na Constituição de 88. Então você já coloca aí no seu caderno também que o habeas data apareceu na Constituição de 1988, nossa atual Constituição. O próximo ponto aí, no seu caderno, vamos abrir um outro ponto, 2.2 então. Depois da origem, nós precisamos identificar então o objeto. Qual é o objeto? O objeto de estudo do habeas data. Ou seja, dito de uma outra forma, qual é o direito que é protegido, tutelado por esse remédio constitucional? Bom, o objeto que é protegido, tutelado pelo habeas data, senhores, é o direito de informação. Então vamos colocar aí informação. Mas qualquer direito de informação? Não. O direito de informação, preste atenção, de caráter pessoal. O direito de informação de caráter pessoal. Então, o direito que é tutelado, que é protegido por esse remédio constitucional, é o direito de acesso à informação de caráter pessoal. É aqui onde o candidato não pode confundir de maneira nenhuma, e o examinador sabe que você tende a confundir e vai tentar fazer isso diante de uma questão do concurso público. Então, veja, é o direito de informação de caráter pessoal. Você não pode confundir de maneira nenhuma com o direito de informação, vamos colocar aqui, com o direito de informação de caráter geral ou particular, que está previsto no inciso 33 da Constituição Federal. Inciso 33, claro que estamos falando do artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 33. E nem muito menos você pode confundir, como eu já falei aqui, com o direito de certidão. Então você não pode confundir o direito de informação de caráter pessoal jamais com o direito de informação de caráter geral ou particular previsto no inciso 33 da Constituição Federal, lá, inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal. E também você não pode confundir com o direito de certidão, que está previsto, e nós já vimos ele aqui, no inciso 34 do mesmo artigo 5º da Constituição Federal. Por quê, senhores? Ora, porque diante do direito de certidão, diante do direito de informação de caráter geral ou particular previsto no inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal, o remédio cabível nesses dois casos aqui não é o habeas data, e sim o mandado de segurança. Muito cuidado com isso no concurso público. Coloque então aí no seu material mais uma atenção.
Atenção, olha a bombinha, atenção, atenção, cuidado com isso diante da questão do concurso público, né? Diante da questão do concurso público, você não pode jamais confundir o direito de informação de caráter pessoal com o direito de informação de caráter geral ou particular, previsto no inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal, ou o direito de certidão, previsto no 34 também do artigo 5º da Constituição Federal. Porque diante desses dois direitos aqui, direito à informação e direito de certidão, aí o remédio adequado para garantir essa lesão a esse direito é o mandado de segurança. Tranquilo, senhores? Beleza? Não confunda, então. Vamos a um próximo ponto, então, no material dos senhores. Deixa eu apagar aqui para que a gente consiga dar sequência aqui ao raciocínio deste remédio constitucional. Tranquilo? Beleza, estamos falando então do habeas data, e o objeto do habeas data, como falei, é o direito de informação de caráter pessoal. Agora, qual que seria a finalidade? Vamos lá. Então, vamos abrir mais um ponto aí, 2.3, vamos identificar então a finalidade. Qual que é a finalidade de você impetrar uma habeas data? Sim, para proteger o direito de informação. Mas quando você entra com o direito de informação de caráter pessoal, quando o que você quer é garantir o acesso à sua informação, você quer garantir o acesso à informação para quê? Você quer informação de caráter pessoal, seja para simplesmente ter o acesso, ou seja, o conhecimento dessas informações, seja para retificar essas informações de caráter pessoal, ou seja, até para acrescentar algumas anotações a essas informações. Então, preste atenção. A finalidade do habeas data é garantir o acesso à informação, seja pelo simples acesso, para ter o conhecimento dessas informações de caráter pessoal, seja para retificar essas informações, ou seja para acrescentar anotações. Neste último caso, acrescentar anotações, esta finalidade está prevista em lei, na lei que regulamenta, né, na lei que regulamenta o habeas data. Essas outras duas finalidades aqui estão previstas, então, na própria Constituição Federal. O acesso e a retificação dessas informações de caráter pessoal está previsto lá na Constituição Federal, mais precisamente no artigo 5º, inciso 72, e é esse que a gente vai colocar aí na tela agora para os senhores, para que você consiga acompanhar em casa. Coloca aí na tela. Um pouquinho mais abaixo. Agora, isso aí. Então, o habeas data, no seu artigo 5º, inciso 72, diz o seguinte: conceder-se-á habeas data, letra A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Letra B, também conceder-se-á habeas data para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Volta aqui para mim. Então, senhores, conforme acompanhamos aí no inciso 72 do artigo 5º da Constituição Federal, conceder-se-á habeas data em duas situações. Na Constituição, duas situações. Para quê? Para o acesso à informação de caráter pessoal, não é isso? Ou, letra B, para retificar essas informações de caráter pessoal constante em bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Bom, a lei que regulamenta o mandado, aliás, a lei que regulamenta o habeas data traz uma terceira hipótese, a possibilidade de se acrescentar anotações
a essas informações de caráter pessoal constante em bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Tranquilo? Beleza até então? Então, cuidado, muito cuidado, para você não confundir ali, primeiro, o direito de informação de caráter pessoal com o direito à informação de caráter geral ou com o direito de certidão. Porque naqueles dois casos, o remédio adequado será mandado de segurança e não o mandado de injunção. Tranquilo, senhores? E a finalidade, já colocamos aqui a finalidade desses remédios. Então, vamos a um próximo ponto. Você já prepara aí o seu caderno para colocar o próximo ponto, então. Próximo ponto aí, sobre o habeas data, você vai colocar aí. Então, 2.4. 2.4, você vai colocar aí no seu caderno mais um ponto sobre o habeas data. Aqui, vamos identificar, então, a legitimidade ativa. Vamos colocar aí no seu caderno, então, legitimidade ativa. Dito de uma outra forma, o impetrante. Quem pode ser o impetrante? Legitimidade ativa. Legitimidade ativa. Dito de outra forma, quem pode ser o impetrante? Quem pode ser o impetrante em habeas data? Vamos colocar aí, vamos esquematizar aqui para os senhores essa ideia. Quem é que pode impetrar um habeas data? Será que qualquer pessoa física, nacional, estrangeiro, poderia impetrar um habeas data? Sim. A resposta é sim. Então, já coloque aí qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa física. Qualquer pessoa física pode, então, impetrar um habeas data. Somente pessoa física, professor? Ou será que uma pessoa jurídica também poderia impetrar um habeas data? Pessoa jurídica também poderia impetrar um habeas data. Então, coloque aí que a pessoa jurídica também pode impetrar um habeas data. Mas perceba, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica só podem impetrar o habeas data em favor próprio. Só pode ter acesso a informações de caráter pessoal sempre em favor do próprio impetrante. Então, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica só poderia impetrar esse habeas data em favor próprio. Ou seja, ele tem o caráter de ser pessoal, tem um caráter personalíssimo. Tudo bem? Então, muito cuidado com isso. Pessoa física, pessoa jurídica, somente em favor próprio. Então, aqui a gente já pega uma característica essencial do habeas data. O habeas data só pode ser impetrado em favor do próprio impetrante. Logo, ele tem um caráter de ser personalíssimo. Diferentemente do habeas corpus. Já compare com o habeas corpus. Conforme vimos, o habeas corpus pode ser impetrado em favor de terceiro. Já o habeas data jamais poderia ser impetrado em favor de terceiro, uma vez que ele tem caráter pessoal. Ele é personalíssimo. Tranquilo, senhores? Vamos então para mais um ponto no material dos senhores. Abra aí. Ponto 2.5. Vamos verificar agora a legitimidade. Legitimidade passiva. Dito de outra forma, quem é o impetrado? Quem é o impetrado? Legitimidade passiva ou impetrado. Quem é que vai figurar no polo passivo da ação? Se você vai entrar com uma ação, você vai entrar com ação contra alguém. Quem é que vai figurar, então, no polo passivo dessa ação? Vamos esquematizar aqui para os senhores. Quem é que vai figurar no polo passivo do habeas data? Contra quem que você vai entrar com esta ação? Bom, perceba, você entra com o habeas data com qual finalidade mesmo? Obter o acesso a informações de caráter pessoal ou para retificar essas informações ou até para acrescentar anotações conforme a lei que regulamenta o habeas data. Mas você vai entrar com essa ação contra quem? Ora, você vai entrar com essa ação conforme o próprio artigo lá da Constituição, vamos verificar daqui a pouco, contra uma entidade governamental ou
uma entidade de caráter público, pelo menos que ela tenha um caráter público. Então vamos colocar isso aí no seu material para que você vá construindo aí todas as informações dentro do seu caderno. Coloque assim então: legitimidade passiva, entidade governamental. Uma entidade então governamental. Ou, diz a Constituição, uma entidade que tenha ao menos caráter público. Caráter público. E o que seria, professor, me diga, uma entidade de caráter público? Bom, a doutrina costuma citar como um belo exemplo de uma entidade de caráter público, que não é uma entidade governamental, mas tem caráter público. Bom, poderemos colocar aí o SPC. O SPC como um belo exemplo de uma entidade governamental, aliás, de uma entidade que não é governamental, mas que tem um caráter público. Então, o SPC é um belo exemplo, aí SPC, Serasa, né, é um belo exemplo de uma entidade de caráter público que não é entidade governamental, mas que você poderia entrar com uma ação de habeas data contra essa entidade. Tranquilo? Beleza? Então, construímos aí mais um passo dentro do estudo do habeas data. Próximo ponto no material dos senhores, 2.6, nós vamos verificar aqui nesse ponto as características deste remédio constitucional. Quais seriam, então, as características do habeas data? Vamos lá, vamos esquematizar aqui para os senhores, facilitando o seu estudo, características do habeas data. Quais são essas características? Primeiro, será que o habeas data é pago ou será que ele é gratuito? Bom, você vai colocar aí que assim como o habeas corpus, ele é gratuito. Então, o habeas data ele é gratuito. A segunda pergunta é: precisa de advogado? É necessário advogado quando a gente fala de habeas data? Bom, sim, a resposta é sim. Precisa de advogado. Então já temos uma diferença aqui para o habeas corpus, note bem, para que você não se perca no concurso público. Preste atenção. Enquanto que o habeas corpus é gratuito e não precisa de advogado, o habeas data é gratuito também, mas, porém, contudo, no entanto, todavia, precisa de advogado. Tranquilo? Outra característica que a gente já viu é a característica de ser pessoal, personalíssimo. O habeas data, então, é um instrumento personalíssimo, é um instrumento pessoal. Essas são as características deste famoso remédio constitucional. Tranquilo, senhores? Agora, como que essas informações serão cobradas no concurso público? Você vai ver daqui a pouco comigo como que essas informações serão cobradas no concurso público. Espero, então, que tenha ficado fácil para os senhores aí, porque direito constitucional é fácil. Tudo bem?